Hello guys, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Bom, aqui nós teremos a oportunidade hoje de falar sobre análise combinatória, arranjos, PF, princípio fundamental da contagem, a combinação e a permutação mais exercícios. Bom, aqui durante a nossa videoaula vamos resolver alguns exercícios também do exame de admissão da UEM que tem a ver com análise combinatória. Lembrando que esta é uma aula completa de análise combinatória. Querido, se você ainda não é inscrito neste canal, é melhor se inscrever. Mas aqui existem aqueles que ainda têm cabeças duras, né? Que não gostam de se inscrever. Então, no final deste vídeo, se você gostar, se você entender a análise combinatória, se inscreve, compartilhe com seus colegas. Para além disso, gostaria de dizer que na descrição deste vídeo aqui vocês vão ter o grupo de estudos da Ciência no Ponto e o canal do WhatsApp, então podem seguir aí. Então, queridos, sem mais delongas, sem querer levar vosso tempo, nós podemos começar com o princípio fundamental da contagem. Sobre o princípio fundamental da contagem, é importante que você escreva o que eu estou a dizer, querido. O que é que estabelece o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem, ele estabelece que se eu tenho uma determinada tarefa que pode ser feita de formas sucessivas e cada etapa tem um determinado número de possibilidades, então significa que o número total de maneiras que eu posso realizar esta tarefa aqui seria o produto das possibilidades em cada etapa. Bom, você pode não entender isto, mas eu acredito que você vai entender isto aqui nos exercícios. Por exemplo, temos a questão de número 1, onde eles dizem que uma menina pretende compor um traje com 3 blusas e 2 saias. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isto? Então, nós temos uma determinada tarefa, né? Temos uma determinada tarefa, ou ela quer compor um traje, e para ela compor esse tal traje aqui, o número de as possibilidades que ela tem é de 3 blusas e 2 saias. De quantas maneiras ela pode fazer isto? Então, segundo o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, diz que se isto acontece aqui, nós temos uma determinada tarefa e temos aqui as possibilidades aqui. Então, o número total de o número total de maneiras de fazer isso aqui é o produto entre as possibilidades que nós temos. Então seria 3 vezes o 2 aqui. Então praticamente nós teríamos o 3 das blusas vezes aqui o 2 das saias, que vai dar igual a 6. Então de 6 formas diferentes nós podemos compor um traje. Ou essa menina aqui pode compor esse traje aqui. Então rebentamos com essa questão. Então podemos passar para outra questão que diz que uma placa de carro tem 3 letras e 2 números. Tinha que ser 2 números, né? 3 letras e 2 números. Quantas placas são possíveis de se formar? Bom, aqui, querido, é necessário que você seja esperto. Primeira coisa que você deve saber é que no sistema do nosso abecedário nós temos 26 letras. Nós temos 26 letras. E no nosso sistema decimal, nós temos quantos números? Nós temos 10 números, né? 10 números, eu posso dizer 10 algarismos, né? 10 algarismos. Ok, então eles dizem que querem uma placa de carro tem 3 letras e o que? E 2 números. Quantas placas são possíveis de formar? É princípio fundamental da contagem. Nós temos uma ação e temos as suas possibilidades. Então, o que acontece? O número de maneiras pelas quais as formas possíveis que nós podemos fazer isto é multiplicar o que? As suas possibilidades. Então, uma vez que eu sei que o abecedário para ficar o abecedário tem 26 letras, então eu teria 26 vezes 26 vezes 26, 3 vezes o 26. Por que que eu coloquei 26, 26 e 26? É que o problema não falou nada, ele não disse que sem repetição. Então, se o problema não fala de repetição, significa que nós podemos admitir repetição. Ou seja, por exemplo, você pode ter uma placa de matrícula que tu tens
Opa, desculpa, que tu tens 1, 1, 1. Então, o problema não falou nada de repetição. Então, nós aqui devemos admitir que haja repetição entre as letras. Então, nas 26 letras que nós temos, podemos colocar uma e nas 26 que nós temos, podemos voltar a repetir essa e voltar a repetir a mesma, né? E agora é a vez dos números, né? Quantos números eu tenho no sistema decimal? Tenho 10 números ou 10 algarismos. Então, uma vez que não falaram nada sobre repetição, eu vou admitir que neste caso aqui haja repetição. Ou seja, vou admitir repetição. Então, terei 10 vezes 10. Por quê? Por que eu multiplico 2 vezes? Porque para os números eu tenho 2 possibilidades. Para as letras eu tenho aqui 3 possibilidades. Então isso aqui é o mesmo que dizer 26 elevado a 3, né? Vezes 10 elevado a 2. Esse exercício é um exercício típico da UEM. A UEM gosta destes exercícios aqui. Bom, agora vamos para aquele caso em que dizem que não admite repetição. Né? Não admite repetição. Lembrando que estamos no mesmo caso, mas só que aqui querem uma placa tem 3 letras e 2 números. Quantas placas são possíveis formar sabendo que não se admite repetição? Então, como é que nós íamos resolver? Nós já sabemos que no nosso sistema temos 26 letras no abecedário, né? Então, das 26, eu teria que chamar uma das 26 que temos. Uma vez que dizem que não admitem repetição, significa que eu não posso repetir as minhas letras, né? Não posso repetir as minhas letras. Então, uma vez que nas 26 já tirei uma, vou ficar com 25. E nas 25 eu volto a tirar uma, vou ficar com 24. E agora estamos para os números, né? Nos números, o que acontece, querido? Eu terei 10, porque eu tenho 10 números no meu sistema decimal, né? O número de algarismos que nós temos é 10, né? Uma vez que eu já tirei uma vez que eles dizem que não admitem repetição, significa que se eu tirei nas 10, já tirei um número, significa que só restaram 9 números. Então, a solução disto seria o produto disto tudo que você vai fazer aí e vai dizer aí nos comentários quanto é que dá, né? Se você estiver a gostar dessa aula, querido, esta é uma grande aula. Diga, prof, eu estou a gostar, estou a amar dessa aula, estou a amar esta aula. Então, agora podemos passar para a questão número 4, onde dizem que a família de Carlos é formada por 5 pessoas, ele e sua esposa e seus filhos. Indique as possibilidades dos membros da família se organizarem para tirar uma foto, sendo que Carlos e sua esposa, vamos destacar, pretendem ficar lado a lado, né? Então, nós temos uma situação em que uma família é composta por 5 pessoas. Então, teríamos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. E, querido, temos uma situação em que são 5 pessoas. Nós estamos a dizer que eles querem tirar uma foto, né? Mas o Carlos e a sua esposa, vou colocar o Carlos e a sua esposa, devem estar sempre juntos, ou seja, devem estar sempre lado a lado, né? Mas os seus filhos, que eu posso chamar de Y, X, Y, Z, estão aqui de qualquer maneira, né? Então, esses aqui vão estar sempre juntos, né? Então, o que vai acontecer? Por estarem sempre juntos, como eles não disseram nesta ordem, entenda bem o enunciado, eles não disseram nessa ordem, significa que o Carlos pode estar no lugar da esposa ou o Carlos pode estar no lugar da esposa ou a esposa estar no lugar de Carlos, né? Então, significa que aqui esses dois vão permutar entre si. Uma vez que são dois que vão permutar entre si, teremos 2 fatorial aqui, porque estamos a dizer que eles sempre vão trocar as posições, querido, né? E por estes estarem sempre a permutar entre si, nós podemos chamá-los de um certo X, né? Porque para além de permutar entre si, estes aqui podem voltar a permutar com os seus próprios filhos, né? Porque o importante é que estes estejam sempre juntos, né? Então, estes que
que estão sempre juntos, que chamamos de X, podem permutar com os seus filhos aqui também, né? Ou este aqui pode estar aqui, mas o importante é que estes dois sempre estejam juntos. Então, teremos uma permutação de 1, 2, 3, 4. Então, aqui teríamos 4 fatorial. Então, este problema aqui morre assim, é 3 fatorial e o que? 4 fatorial. E, bom, aqui no vídeo já tem a aula onde eu falo de mata fatorial. 2 fatorial sabemos que é 2 e o 4 fatorial nós sabemos que é 24. Então, o produto entre isso aqui vai dar 28. Agora, vamos na mesma questão, onde eles dizem, é mesmo enunciado, lado a lado, nessa ordem. Lado a lado, nessa ordem. O problema é o mesmo, mas agora nós temos isto nessa ordem. Então, nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Onde aqui nós temos Carlo e sua esposa. E aqui temos X, Y, Z, que são os seus filhos, né? Que são os seus filhos. Bom, quando eles dizem nesta ordem, significa que aqui não haverá permutação entre esses aqui. Estás a ver? Esses aqui não vão permutar, somente haverá permutação destes aqui. Esses sempre podem trocar de posições. Então, teremos 3 fatorial, mas estes nunca vão trocar de posições, eles sempre vão se manter aqui mesmo, aqui. Os que vão trocar durante a foto, né, vão fazer desfiles, são esses 3 filhos, né? Então, praticamente, esse problema morre com 3 fatorial, que é 6, né? Considerando nesta ordem, né? Considerando nesta ordem. Então, podemos passar para mais um exercício que é para você ficar craque. Se você já está a ficar craque, você está a entender a análise combinatória, escreva, diga, eu estou a gramar, estou a ficar craque. Escreva lá essa cena, querido, aí. Bom, temos aqui a questão 5. Dizem, o número de arranjos de 3 rapazes e 4 raparigas é uma fila se as raparigas devem ficar juntas, né? Então, nós estamos a dizer que temos 1, 2, 3 raparigas e 1, 2, 3, 4 rapazes. Terei a rapariga 1, terei a rapariga 2, terei a rapariga 3, terei aqui o rapaz 1, posso chamar de P, né? P1, P2, P3 e P4. Então, eles querem um número de arranjos. Se as raparigas devem ficar sempre juntas. Perceba uma coisa, querido, que estas raparigas aqui devem estar juntos, mas não nesta ordem. O exercício não disse nesta ordem. Significa que, apesar de estarem juntas, elas podem permutar de lugares entre si. Então, aqui eu teria 3 fatorial, que significa a permutação dos lugares dessas raparigas aqui, né? E estas, por estarem juntas, é a mesma lógica. Nós podemos acabar chamando de um determinado X, né? Por estarem juntas, podem voltar a permutar com estes aqui. Ou seja, estão num determinado lugar, elas podem estar aqui e esse P estar lá, ou estarem aqui, ou estarem aqui, ou estarem aqui. Mas o importante é que essas miúdas estejam sempre juntas, né? Como o problema não disse que nessa ordem, então essas miúdas aqui podem voltar a permutar com esses. Então, teria 3 fatorial e 1, 2, 3, 4, 5 fatorial. Então, praticamente, aqui eu teria o resultado disto, como é um princípio fundamental, seria o produto entre esses dois aqui, onde eu teria 5 fatorial, 3 fatorial vezes o 5 fatorial. Então, o 3 fatorial sabemos que é 6, o 5 fatorial sabemos que é 126 vezes 0, querido, nós já sabemos que é 0. 6 vezes 12, sabemos 6 vezes 2, sabemos que é 12, vai 1, 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Então, isso vai resultar em 725. Se eu aí não falhei, mas se falhei, acredito que fazer com dignidade, né? Então, agora, querido, nós vamos passar para o arranjo simples. Bom,
Quando é que nós vamos usar o arranjo? É necessário que você entenda essa questão de arranjo simples. Quando é que nós vamos usar o arranjo simples? Nós usamos o arranjo simples quando a ordem do agrupamento dos elementos interessa. Quando a ordem interessa. Quando a ordem interessa, nós vamos usar o arranjo. Já já você vai entender o que eu estou a tentar dizer aqui neste vídeo aqui, querido. Eu vou te fazer entender de uma só vez. Mas antes, o que você precisa saber, querido, antes de mais nada, é que o arranjo é determinado pela seguinte expressão. Arranjo é o arranjo de que... não estou a gostar. É um arranjo de n tomados a p que será igual a n fatorial. Esta é a fórmula. É necessário que você conheça a fórmula. Sobre n menos p fatorial, né? Onde o que? O n deve ser maior ou igual a p. E o que? Além do n ser maior ou igual a p, é necessário que este n e o P sejam pertencentes ao conjunto dos números naturais. Estás a ver, querido? Esse N e esse P aqui devem ser pertencentes ao conjunto dos números naturais, né? Então, posso chamar um pequeno caso, né, de arranjos, né? Um exemplo simples, né, de arranjo, onde eu tenho... por exemplo, arranjo de 5 tomados a 2. Arranjo de 5 tomados a 2. Como eu a calcular? Sabemos que o n é maior ou igual a p. Então, nesse nosso arranjo, n será sempre o maior valor, que é 5, né? Se o n é 5, que é o maior valor, o p só pode ser 2. O p só pode ser 2, né? O P só pode ser 2. Minhas cores não estão boas, meu querido. Epa, o prof tem que comprar um novo estoque de cores. Estou a sofrer aqui. Estou a sofrer, né? Isso está a desfocar, my God. Ok, então, pela fórmula será n fatorial. Nós temos que o n é 5, então teremos 5 fatorial sobre aqui o que é o n menos p, que será o 5 menos o p, que é 2, menos o p, que é 2 fatorial. Então, terei 5 fatorial sobre a diferença entre estes, vai dar 3. Pega o maior, decresce até o menor. Decresce até o menor. Então, teria 5 vezes 4 vezes 3. Achei o meu alvo, coloca a barra de fatorial sobre o 3 fatorial. Niscema. 5 vezes 4 vai dar 20. Um problema concreto de arranjo ou simplesmente é um exemplo, né? Vou falar de exemplo. Suponhamos que você aqui tenha o quê? Tenhas o... ok, não. Esse problema aqui que eu estou a tentar dar não é... É de arranjo, sim. Ok, é de arranjo. Tenhas um A, tenhas um B. Só que eu não queria dar agora este problema aqui. Então, eles querem saber de quantas formas eu posso organizar isto aqui, querido. Então... o que você pode fazer, querido, aqui? Você pode permutar as posições disto aqui, né? Pode permutar as posições de isto aqui. E aqui há uma coisa interessante que você vai perceber aqui. Então, podes ter C, aqui podes ter a B, aqui podes ter A. Ok, vamos lá fazer uma analogia. A, B e C, será que é C, B, A? Será que isto é igual? Não, não é igual. Nas circunstâncias em que isto aqui não é igual, a ordem do agrupamento dos elementos interessa, significa que nós vamos usar o arranjo. O arranjo de quê? Do número total das letras que eu tenho, que é 3. As possibilidades que eu tenho, que é a fazer as permutações, é de quê? É de
3. E aqui, querido, nós já estamos a vir para um conceito muito, mas muito importante, que é o arranjo de N. O arranjo de N tomado já N é igual a P de N. Ou seja, aqui já estaríamos obrigatoriamente a dizer que isto será igual à permutação de 3, né? E a permutação de 3, estamos já na permutação simples, né? Permutação simples. Permutação simples. A permutação simples é aquela que não admite repetição, né? Então, se você tem um determinado P de N, isto será igual a N fatorial. Esta é a relação que você deve conhecer. Ou a forma, então, arranjo ou permutação de 3 será 3 fatorial. E quando é que nós vamos usar a permutação? Querido, já não vamos mais falar sobre a permutação simples, porque já estamos a falar aqui. Vamos usar a permutação simples quando o número de elementos que você tem é igual ao número de possibilidades que você tem. Então, significa que nós vamos usar a permutação de N. Por exemplo, um caso concreto. Temos um casal, temos uma família de 5 pessoas. Estamos a dizer que nesta família existem 5 pessoas. 5 pessoas e querem se sentar numa mesa de 5 lugares. De quantas maneiras podem fazer isso? Eu percebo que temos 5 pessoas nessa família e querem se sentar numa mesa de 5 lugares. Consigo perceber que o número de elementos que eu tenho é igual ao número de possibilidades que eu tenho. Se isto acontece, significa que vai ser a permutação de 5 que vai dar 5 fatorial. 5 fatorial, logo escancales, ao escancarmos vai dar 120, né? Se você gostou dessa expressão aí de ao tentarmos vai dar 120, coloque aí nos comentários aí, diga, prof, eu gostei. Mas, querido, também podemos provar isto aqui vai dar, ou seja, que poderemos calcular o arranjo dessa expressão, né? Então, teríamos, que é só para você entender o que está acontecendo. Teríamos o arranjo, mas esta propriedade vai te ajudar, né? Esta propriedade vai te ajudar. É necessário que você tenha aí. Teríamos o que? O arranjo de 3 tomado já 3. Nós sabemos que teríamos 3 fatorial sobre o quê? Sobre 3 menos 3 fatorial. Então, aqui teríamos 3 fatorial sobre o quê? 3 menos 3 vai dar 0 fatorial. Nós sabemos, para quem curtiu a aula de simplificação de expressões e tal, eu disse, a primeira aula dessa playlist de análise combinatória que 0 fatorial era igual a 1 fatorial. E eu vou fazer um vídeo, se você quer um vídeo no canal onde demonstro por que 0 fatorial é 1 fator, por que 0 fatorial é igual a 1. Então, querido, escreva aí nos comentários 0 fatorial isto. Então eu hei de ver, né? Então, uma vez que é isso, então teremos 3 fatorial sobre 1, né? Então o 3 fatorial já sabemos que é 6 sobre 1, então isto vai dar 6. Então é o que nós estamos aqui a demonstrar, né? É o que nós estamos aqui a demonstrar. Então, queridos, agora podemos passar para vimos já a permutação simples, acabamos de ver a permutação simples. Eu acho que podemos agora ver a permutação. A permutação simples, eu disse que não admite a repetição, né? E aqui nós podemos ver a permutação com repetição. Com repetição. A permutação com repetição. Está a gostar do flow desta aula, querido? Say yes. I'm liking the flow of these lessons of análise combinatória, né? Então, a permutação com repetição vai ser representado por um determinado P, onde aqui eu terei um N e aqui eu terei talvez um θ. E o que?
vou ter um determinado alfa, né? Isto aqui, cancando em forma de fórmula, será igual a este n fatorial sobre o θ fatorial vezes o que? Qual é isso aqui? O alfa fatorial. Então, por exemplo, como é que nós vamos aplicar esta brincadeira aqui, querido? Eu posso chamar aqui um exemplo, né? Onde eles dizem quantos anagramas podem ser formados com a palavra banana. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra banana? Então, aqui na permutação simples, vamos voltar para a permutação simples. Quero te dar um exemplo para você entender como é que isto funciona. Então, eles poderiam dizer na permutação simples quantos anagramas pode se formar com a palavra, ou com a palavra, vamos chamar de palavra, ou com o nome bino. Quantos anagramas, né? Aqui na permutação simples. Sempre quando falam de anagramas, será a permutação do número total das letras que tu tens. Então, isto seria permutação de 4, que seria 4 fatorial. E 4 fatorial, se eu não me engano, é 24, né? Então, agora, estão a perguntar quantos. Aqui eu disse que a permutação simples não admitia repetição. Por essa razão que aqui não tem nenhuma repetição, não repete-se nenhuma letra. Mas aqui eles querem saber o número de anagramas com ou sem sentido que se pode formar com a palavra banana. Mas eu posso perceber que a letra A foi repetida 3 vezes e o N também foi repetido 2 vezes. Então, se isto acontece, eu vou usar esta fórmula aqui, né? Onde terei a permutação de que o N é o número total de letras que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, terei 6. Aqui terei o que? O A é repetido quantas vezes? 1, 2, 3. Terei 3, vírgula. O que? O N é repetido quantas vezes? 1, 2. Então, vou colocar 2. Então, a fórmula estabelece que será o 6 fatorial sobre o produto entre 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Pega este 6 aqui, decresce até o segundo maior, né? Depois dele, uma vez que estamos perante o produto de estas expressões. Então, teria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 Bega fatorial sobre o que? O 3 fatorial. O 2 fatorial é o próprio 2. Então, posso muito bem na minha terra permite cortar este e cortar este, né? Então, praticamente eu ficarei com o quê? Com 5 vezes 6 vezes 5, que vai dar 30. 4 por 2 vai dar 2. Coloco 2 aqui. Então, 30 por 2 vezes 2, aliás, vai resultar em 60. Epa, querido, se você estiver a gostar dessa aula, escreva aí nos comentários. Diga, prof, eu estou a gostar desta aula aqui, porque eu estou a arrebentar esses casos aqui. Estou a arrebentar com os casos. Então agora podemos muito bem passar para a questão de combinação simples, né? Podemos passar aqui para a combinação simples. Isto não é uma pequena aula. Isso é um resumo completo. É o resumo completo de análise combinatória. Depois dessa aula, querido, é para você arrebentar qualquer casos, né? Eu estou a te adotar, né? Então, na combinação simples, é quando a ordem dos agrupamentos de elementos, não interessa, né? Quando a ordem não interessa. Então, eu posso escrever aqui quando a ordem, ela não interessa. Quando a ordem não interessa. Quando a ordem, ela não interessa. Já não sei escrever. Ok, só ler, só para isso aí mesmo. O importante é que você está aí a entender. Então, a combinação, ela vai ser dada pela seguinte expressão. Combinação, aqui terás combinação de um determinado N tomado de AP, ou pode encontrar da seguinte fórmula. Tens isso aqui.
pode encontrar isto ou isto. Então, entenda que tudo isto é combinação. Então, isto será igual ao que? A n fatorial sobre o que? O n menos o p fatorial vezes o p fatorial, onde o n é sempre maior ou igual a p e o n e o tal p são pertencentes ao conjunto dos números naturais, ou seja, não pode assumir nenhum valor negativo nem fracionário, porque o n e o p são naturais, né? Então, aqui, querido, eu posso dar um exemplo de uma combinação de 5 tomados, por exemplo, aqui a 3. Uma vez que eu sei que o n é sempre maior que o p, então o meu n aqui é o 5 e o meu p será aqui o 3, né? Então, isto será igual ao que? Pela fórmula será o 5 fatorial sobre o quê? Sobre o 5 menos o 3 fatorial vezes aqui o 3 fatorial. Então, isto será igual a 5 fatorial sobre aqui isto está a desfocar. Deixa arranjar sobre o que a diferença entre esses dois, que vai dar 2 fatorial vezes o 3 fatorial, né? Então, vou decrescer o maior para o segundo maior, que neste caso é 3, né? Então, terei 5 vezes 4 vezes 3, coloco fatorial. 2 fatorial é o próprio 2 vezes 3 fatorial. Então, segundo as regras da minha terra, eu posso fazer 5 vezes 4 sobre 2 vai dar aqui o 2. Então, isto será igual a 10, né? Isto aqui será igual a 10. Então, querido, eu posso dar um exemplo de combinação, né? Posso dar um exemplo onde nós temos onde nós temos um determinado grupo de pessoas. Primeiro, saiba uma coisa, quero te dizer uma coisa. Sempre que se fala de grupo ou comissão, não é para você pensar 2 vezes, não é para você emagrecer, não é para você chamar tua avó, deixa ver. Então, sempre que falamos de grupos ou comissão, isto significa que nós vamos usar a combinação. Vamos usar a combinação. Perante a estes tipos de problemas, nós vamos usar a combinação. Então, você tem um grupo de 3 pessoas. Que querem formar um grupo, talvez, de 2 pessoas, né? Para fazer uma vigia durante a noite. Querem formar um grupo de 2 pessoas. Querem formar um determinado grupo de 2 pessoas. Então, aqui eu posso colocar pessoa 1 e a pessoa 1 e a pessoa 2. Ok? Estes aqui sempre vão vigiar durante a noite, mas eu posso trocar a posição destas pessoas. Eu posso dizer que é a pessoa 2 e a pessoa 1. Neste contexto de grupos, queridos, se você é Clyda, estás com Arnaldo, e depois você diz que Arnaldo está com Clyda, será que isto não é igual? Isto é igual, e se é igual, significa que nós vamos usar a combinação. E neste caso, aqui querem de quantas maneiras nós podemos formar este grupo. Então, seria o quê? A combinação do número total de pessoas que nós temos, que é 3. E nas 3 pessoas, nós queremos 2 pessoas. Então, teríamos 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial vezes o 2 fatorial. Então, teríamos 3 fatorial sobre o 1 fatorial vezes o 2 fatorial. Então, vou decrescer o 3 até 2. Teria 3 vezes 2 fatorial. 1 fatorial é próprio 1, né? Vezes o 2 fatorial aqui.
corto, então isto será igual a 3. Então, tenho 3 possibilidades. Se tenho 3 pessoas, quero formar um grupo de 2 pessoas, então eu tenho 3 possibilidades, né? Então é exatamente isto. Então, passamos da parte teórica, né, onde era para eu abrir a tua cabeça e agora queremos resolver exercícios. Então, pessoal, agora estamos na sessão de exercícios, né? Conforme eu disse, vamos resolver alguns exercícios da UEM, né? Sobre análise combinatória. Então, eles dizem quantos números com 3 algarismos diferentes pode-se escrever com os algarismos de 1 a 9, né? Então, querido, eu quero formar números de 3 algarismos. Posso dizer 1, 2, 3. 3 algarismos diferentes. Posso escolher o 2 e o 3, porque dizem que devem ser diferentes. Depois de fazer essas coisas aqui, querido, o que é que eu vou fazer? Vou mudar a posição destes números. Posso ter 3, 2, 1, né? Então, será que o 123 é igual ao 321 no contexto de números? Não. Se não é igual, é diferente. Então, teria arranjo de que do número total de números que eu tenho, que é este aqui, de 1 a 9, arranjo de 9, tomados ao número de possibilidades, que é 3, né? Que é 3, então teria 9 fatorial sobre 9 menos 3 daria 6 fatorial. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 504. Então, é a opção B, rebentamos o gajo. Então, depois, a questão 12 diz: a equipe de voleibol XY dispõe de 8 jogadores que podem jogar em qualquer posição. O número de alternativas que o treinador tem para formar uma equipa de 6 jogadores em campo é. Então, aqui você deve entender que esses tem um total de 8 jogadores, né? Tenho 8 jogadores. E eu quero formar uma equipa de 6 jogadores. Quero formar uma equipa de quantos jogadores? De 6 jogadores. Eles podem ficar em qualquer posição. Significa que se eu tenho, por exemplo, pessoa 1 e pessoa 2, aqui depois eu tenho pessoa 2 e pessoa 1, a ordem não vai interessar, porque dizem que estes podem ficar em qualquer que seja a posição, ou pode ser ponta de lança, ou defesa, ou guarda-redes, a ordem não interessa, podem ficar em qualquer posição, né? Então isto aqui é igual. Então, se a ordem não interessa, significa que vamos usar a combinação de 8 tomados a 6, a combinação de 8 tomados a 6, querido. É só dizer que é 8 fatorial sobre o 8 menos 6, já vai dar 2 fatorial vezes o próprio 6 fatorial. Então, adicionando essa cena, eu acredito que vai dar 28 aqui. 28, né? Depois temos a questão número 3, onde diz o número de possibilidades que 5 pessoas têm de sentar a uma mesa de 5 lugares. Querido, essa questão estamos a repetir. Eu disse que temos quantas pessoas? Temos 1, 2, 3, 4, 5 lugares e temos 5 pessoas. Sempre que o número de elementos é igual ao número de possibilidades, vamos dizer que é um problema que vamos resolver com permutação. Então será a permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, e 5 fatorial é exatamente o 120, rebentamos o gajo. Então, vamos agora atacar estes exercícios aqui que eu trago para ti, né? Bom, temos aqui estes exercícios aqui, né? Esses exercícios animam, né? Então, dizem, dado o conjunto A, que temos 5 elementos, que é de 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números de 3 algarismos diferentes se podem formar com um conjunto? Então, nós temos a linha A, que era em quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar. Então, temos esse conjunto aqui. Nós queremos formar um número de 1, 2, 3 algarismos. Dizem que devem ser diferentes. Posso colocar 1, 2 e 3. Mudando a ordem aqui, eu poderia colocar 2 aqui, poderia colocar 3 aqui, poderia colocar 1. Será que o 123 é igual ao 231 no contexto de números? Isto não é igual. Então, se é diferente, vamos usar o arranjo do número total dos elementos que eu tenho, que é 5 tomados a 3, que será igual a 5 fatorial sobre
5 menos 3 terei 2 fatorial. Então aqui terei 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Neste 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 60 onde? 60 onde? 60 na tua terra. A linha B, o que eles dizem? A linha B, quantos produtos de dois fatores diferentes podemos formar? Ainda estamos no mesmo exercício. Então, eu posso pegar quaisquer números, dois fatores. Posso pegar, por exemplo, 1 vezes 2, porque estão a dizer o produto, 1 vezes 2. Então, posso mudar a posição destes. Eu teria 2 vezes 1. Será que isso é igual? Nós sabemos que o produto, ele aceita essas condições. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, isto é igual. Então, se isto é igual, a ordem do agrupamento aqui não interessa. Então, nós vamos usar a combinação do número total dos elementos que temos, que é 5, tomados o que é o número de possibilidades, que é 2, né? Porque temos 1, 2. Temos 1, 2, né? Então, teríamos aqui o 5 fatorial sobre o 5 menos 2 já vai dar 3 fatorial vezes o 2 fatorial, né? Então, isto daria o que? 5 fatorial, vamos reduzir até 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 para 2 fatorial é o próprio 2 vezes o 3 fatorial aqui. Então, posso muito bem cortar estes e simplifico esses dois. Fico com 5 vezes 4 sobre 2, que simplificamos, vai dar 2. Então, isto vai dar 10. Estamos a matar o gajo. Depois, a linha C, eles dizem quantos números de 5 algarismos podemos formar, né? Então, a linha C, quantos números de 5 algarismos podemos formar? Estamos a dizer que no nosso conjunto temos 5 elementos e nós queremos um número de 5 algarismos. Quando o número de... Estou a repetir toda hora. Quando o número de algarismos, quando o número de elementos é igual ao número de possibilidades, significa que vamos usar permutação. Então será a permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, 60, 120, 120. Então, rebentamos o gás. Então, matamos C. A linha D dizem quantos números de 3 algarismos diferentes com o 3 como último algarismo podemos formar, né? Com 3 como último algarismo. Então, poderíamos, na linha D, dizer que temos 1, 2, 3, né? Dizem com o 3 como último algarismo. Então, mudando a posição, aqui eu teria 2, 3, né? O 3 aqui deve ser fixo, né? Porque eles dizem que deve estar na última posição. Então, devemos saber que o 3 é fixo. Será que o 123 é igual ao 213? Isto aqui, no contexto de números, é diferente. Se é diferente, significa que nós vamos usar o arranjo de que? Do número total de elementos, que é 5, tomados aqui a 1, 2, 3 possibilidades, né? Tomados a 3. Vamos calcular isso aqui. Não! Estava já caindo na cova. Uma vez que o 3 é fixo, ele nunca vai mudar de posição. Tanto aqui em cima vamos diminuir e aqui também vamos diminuir uma unidade, né? Porque estamos a retirar o que? O 3, porque o 3 é fixo. Então teríamos arranjo de 4 tomados a 2, que é 5 menos 2, 4, 3 menos 2, 2. Então teríamos o 4 fatorial sobre o 4 menos 2 fatorial. Isso vai dar 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então é só decrescer o 4 até 2, teríamos 4, 3, 2 fatorial sobre o que? Sobre o 2 fatorial neste tema. Então 4 vezes 3 vai dar 12. Então matamos o gajo, né? Matamos o gajo. Agora vamos para a questão de número 2, onde dizem que numa caixa vão arrumar-se 7 copos amarelos, um verde, um azul e um roxo. De quantas maneiras se pode arrumar os 10 copos nessa caixa, admitindo que ela tem 12 compartimentos? Então nós estamos a dizer que temos aqui uma determinada caixa que tem 12 compartimentos, uma determinada caixa qualquer que tem exatamente 12
compartimentos, né? Que tem 12 compartimentos. Então teria 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. É 12, né? Então dizem que temos 7 copos amarelos, né? Então poderia colocar amarelo aqui. AM 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Depois dizem que temos um verde. Depois teremos um verde. Depois teremos um azul, que vou colocar A, e um roxo, vou colocar o R, né? Então dizem que de quantas maneiras se pode arrumar os 10 copos nessa caixa, né? Bom, aqui na verdade nós teremos a combinação do número total de espaços que nós temos. Por que nós vamos usar a combinação em relação aqui ao amarelo, né? Ao amarelo. É que se eu troco as posições aqui, a ordem não vai interessar. Eu sempre vou ver amarelo, esteja a ver? Então a ordem aqui não vai mudar. Então teria a combinação de número total de lugares que eu tenho, que é 12. Tomados a 7, porque tenho 7 amarelos aqui, leva esse amarelo, coloca aqui, esse aqui, coloca aqui, não vai mudar, a tua visão é a mesma, querido. E se eu levo o verde, coloco no lugar de azul, e levo o roxo, coloco no lugar de azul, no lugar de verde, o verde no lugar do roxo, será que isto seria a mesma coisa? No contexto de cores, não seria a mesma coisa, a visão não seria a mesma. Então vamos usar o arranjo. De que nos 12 compartimentos que tinham, já ocupamos 7. Então, se ocupamos 7, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos. Então, teria 5 compartimentos tomados a 1, 2, 3 senhores. 3 senhores. Então, é só matar essas combinações aqui. O resultado vais deixar aí nos comentários, né? O resultado vais deixar nos comentários. Então, podemos passar para as próximas questões, né? Onde dizem, aqui o número 3, de quantas maneiras podem ser escolhidos um presidente e um vice-presidente dentre um grupo de 20 pessoas, né? Dentro de um grupo de 20 pessoas. Estamos a dizer de quantas maneiras pode ser escolhido um presidente e um vice-presidente. Então, posso chamar pessoa 1 e posso chamar a pessoa 2. Este aqui vou dizer que é presidente PR e esse vou dizer que é vice-presidente. Então, posso trocar essa brincadeira, colocar a pessoa 2 aqui e a pessoa 1 aqui. Posso dizer que a pessoa 2 fica como a PR, o presidente, e a pessoa 1 fica como o quê? Como o vice-presidente. Será que a pessoa 1 ser presidente é igual que a pessoa 1 ser vice-presidente? Será que esses dois cargos são iguais? Não são. Ou é presidente ou é vice-presidente. Será que ser vice-presidente é o mesmo que ser um presidente? Não. Isso é diferente. Então, se isso é diferente, eu vou usar o arranjo do número total. Neste caso, falaram de grupo de 20 pessoas. 20 pessoas tomados ao quanto? Há o número de possibilidades que eu tenho, né? De cargos, que é vice-presidente ou presidente, né? Que é isso 2. Então, teria praticamente 20 fatorial sobre 20 menos 2 vai dar 18 fatorial. Então, decresceria o 20 até 18, teria 20 vezes 19 vezes o 18 fatorial, né? Sobre o 18 fatorial. Neste tema. Então, teria 20 vezes 19. Eu não sei quanto é que dá isto. Podemos fazer aqui. Esse vezes este já vai dar 0. Este vezes este vai dar 18. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, isto aqui 0, 8, 3. Dá 380. Então, isso é igual a 380. Estamos a arrebentar o gajo. Se você também estiver a arrebentar o gajo, diga: "Yo, prof, eu estou a arrebentar." Yes. Então, agora, querido, vamos para a questão número 4, onde dizem quantos jogos de um campeonato de xadrez, aqui tinha que ser de xadrez,
Prof. andou a fazer coisas da cabeça dele. De xadrez devem ser realizados de entre 20 jogadores. Querido, aqui, como falam de jogos, a ordem não vai importar. Eles querem saber o número de jogos, a ordem não vai importar. Então vamos usar a combinação. Então será a combinação de 20, tomado o quê? Quantos gajos participam num jogo de xadrez? São 2. Então será o quê? 20 fatorial sobre o quê? O 20 menos 2, que já vai dar 18 fatorial vezes o 2 fatorial, né? Estamos a usar aquela forma. Então isso será igual a 20 vezes 18 vezes 19 vezes o 18, né? Estou a decrescer para 18 sobre 2 fatorial já é próprio 2, então aqui terei 18 fatorial nistema. Então posso fazer a 20 por 2. 20 por 2 vai dar 10 vezes 18. Então 10 vezes 18 vai dar 180 e matamos o gajo, né? Então depois temos a outra questão, onde dizem com 3 calças e 5 camisas, de quantas maneiras é possível comprar um traje? Isso aqui é princípio fundamental da contagem, querido, aquilo que falamos no início deste vídeo. Então é só pegar esse 3 aqui, multiplicar com esse 5, com 3 vezes 5 será igual a 15. Rebentamos o gajo. Então depois temos a questão número 6. Quantas palavras com esse sentido é possível escrever com a palavra pincel? Este, na verdade, é um caso, sempre que falam de formar palavras ou anagramas, é um caso de permutação, né? Neste caso aqui é permutação simples, sem repetição, né? Porque não há repetição de nenhuma letra aqui na palavra pincel. Então será a permutação de n, que será igual à permutação de quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, permutação de 6, que será 6 fatorial. E o 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 720. Estamos a arrebentar o gajo. Então, depois temos a questão número 7, né? Onde dizem que 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissão de trabalho constituído por 2 elementos. Quantas comissões é possível criar? Lembrando que eu disse no início desse vídeo, quando falamos de comissões ou grupo, queremos criar comissões ou grupo, significa que é um caso de combinação, não é para emagrecer. Então será a combinação de quê? Do número total de elementos que temos, que são 2 homens mais 3 mulheres, terei 5. Tomados o quê? Queremos formar grupos de quantos? De 2 a 2, né? Então teremos 2. Isso será igual a 5 fatorial sobre o 5 menos 2 fatorial vezes o 2 fatorial. Aprendemos no início do vídeo, então será 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Por isso que eu estou a fazer aqui, 2 fatorial é o próprio 2, né? Então teria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes aqui o 3 fatorial, né? Corto. Então 4 sobre 2 vai dar 2. 5 vezes o 2 que resta aqui vai dar 10. Então podemos passar para a próxima questão. Parece brincadeira, mas está-se a arrebentar a ciência. Onde dizem que 3 homens e 6 mulheres decidiram acampar. Para garantir a vigia noturna, organizam-se uma comissão de 3 elementos, tendo sempre pelo menos um homem. Quantas comissões foram possíveis formar? Então vamos usar o quê? Vamos usar o quê, querido? Vamos usar a combinação. Vamos usar a combinação. Estou cansado desta cor aqui. Estou cansado. Então, dizem que é uma comissão de quê? De 3 elementos, tendo sempre pelo menos um homem. Então, vamos dizer que a combinação, isto será a combinação de quê? Nas 6 mulheres que eu tenho, posso chamar 2. E combinação de quê? Combinação de quê? Se nas 6 mulheres, combinação das 6, combinação de 6 tomados a 2, né? Significa que nas 6 mulheres posso chamar uma. Então, vamos nos homens. Então, significa que aqui aqui dizem que deve ter pelo menos um homem, né? Pelo menos um homem. Então, aqui nos 3 homens, posso chamar só um. Posso chamar só um. E o quê?
E o que? Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade que existe é que nos 3 homens que existem, posso levar os 3. Sim, esta é a possibilidade, né? Porque dizem que deve ter pelo menos um homem. Significa que nos 3 homens que eu tenho, posso levar estes 3 homens. Então, qual seria a outra possibilidade? Ainda há uma possibilidade. Se nas 6 mulheres, eu levei 2. Então, nos 3 homens, levei um homem. E nos 3 homens, levei um. Então, é só resolver essas combinações e tu vais ter aí a solução, né? Vais ter a solução. Então, é assim como nós devemos matar esse problema aqui. Então, podemos passar para... we can pass to the next question. Matamos tudo. Viu? Não esperava que em pouco tempo aqui dessemos uma rapidinha terrível. I was not sparing. Sparing. Eu vou ser prof. Inglês já ser arrebentado aqui. Depois eles dizem, Albino, uau, Albino, é o prof. Albino que está a vos dar aulas, né? Possui 9 livros diferentes, 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise matemática. O número de maneiras pelas quais podem arrumar esses livros é uma constante, de forma que os livros do mesmo assunto estejam juntos. Eles querem o número de livros, né? O número de maneiras, né? Pelas quais podemos arrumar para que esses livros estejam na mesma estante, né? Desde que os mesmos livros do mesmo assunto estejam sempre juntos. Estou a falar coisa da minha cabeça, né? Mas aqui vamos colocar esses livros aqui. Vamos dizer que aqui eu tenho livros de geometria. Numa estante, depois de geometria, tenho livros de álgebra. Depois de álgebra, tenho o que? Livros de análise, né? Então, percebam uma coisa. Dizem que esses livros devem sempre estar juntos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eles não serão nessa ordem. Significa que aqui eu tenho quantos livros? Tenho 4 livros de geometria. Eles podem permutar entre si. Um estar acima, outro estar abaixo, outro estar acima. Sempre vão trocar entre si de geometria. Então, terei 4 fatorial. E o que? Os de álgebra são quantos? São 2. Então, eles sempre vão permutar entre si. Um fica em cima, outro fica embaixo. Um fica em cima, outro fica embaixo. Então, teríamos 2 fatorial. E esses de análise são quantos? São 3. Também vão permutar entre si. Mas, para além de permutar entre si, nós podemos permutar categorias. Esse de análise estar no lugar de geometria aqui e esse aqui, né? Podemos permutar as categorias, não permutar os livros. Então, temos quantas categorias? 1, 2, 3. Então, teríamos que acrescentar o 3 fatorial. Então, praticamente, teríamos 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Então, podemos rebentar isso. 4 fatorial é 24 vezes 2 fatorial que é 2 vezes este aqui que é 6 vezes 6. Então, ficaria 48, que é o produto desses. O produto desses é 36. Então, isso aqui, escreva aí nos comentários. Então, pessoal, se vocês gramaram, gostaram dessa videoaula, querido, nós temos a explicação da 12ª, 10ª classe, por aí, um quadro, todas essas classes, matemática, física e química. Então, pode entrar em contato pelo número 8579 43 333. Preparação de exame de admissão de física, matemática e química também. Então, você pode entrar em contato por seguinte número para saber quais são as condições. Lembrando que na descrição deste vídeo eu vou deixar a resolução de exame da UEM de física, matemática e tal. Checa lá. Você vai apanhar aí e vai apanhar o nosso grupo de estudos do WhatsApp.
o grupo de estudos, onde eu estou lá a monitorar, estou lá a dar aula, estou lá a tirar dúvidas. Outros colegas também, é um grupo de partilha, né? Cada um fala o que acha em relação a um determinado conteúdo. Está-se a amarrar muito mal mesmo. Então, se você está para concorrer para exames de admissão, querido, então você deve entrar. Isto tudo está na descrição deste vídeo, querido. Então, se você gostou, querido, você que eu te disse no início que você ia sair desse vídeo a amar. Se este vídeo te comoveu, epa, se inscreva, partilha e exorte para que mais pessoas, não esqueçam de colocar like aí, porque o vosso like é que nos deixa, nice. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai passar para mais pessoas que precisam deste conteúdo, porque não é brincadeira que a ciência que está a ser derrubada. Muitas pessoas têm problemas de análise combinatória, mesmo eu tenho problemas, mas o pouco que eu sei estou a compartilhar contigo. Então vamos caminhar juntos, querido. Se inscreva aí, aquele beijinho, abraço, gente. Tchau.